No começo da história, vamos conhecer um garoto chamado Isayo Sakamaki. Ele é um estudante do ensino médio de 17 anos que vive se sentindo entediado. Em um dia ensolarado, enquanto ele está deitado perto de um rio calmo olhando para o céu e refletindo sobre sua rotina sem graça, de repente ele vê um grupo de delinquentes ameaçando um colega mais novo. Os valentões então dizem ao garoto que vão amarrar as mãos dele e jogá-lo no rio. E nesse momento o menino murmura um pedido de ajuda, e então Isayo se levanta, pega uma pedra grande a qual ele arremessa na direção do grupo. E o impacto da pedra é tão forte que todos ali são lançados para longe. E Isayo não para, ele continua lançando mais pedras uma atrás da outra, levantando poeira por todo lado. Agora ele sente que finalmente está se divertindo um pouco, mas logo todos percebem quem está atacando e fogem. E assim, poucos segundos depois, Isayo está sozinho no local. E então no fim ele reclama que aquilo foi decepcionante e se abaixa para pegar sua mochila da escola, mas nesse momento ele de repente escuta um som brilhante se aproximando rapidamente. Esse som vem de um convite para um mundo paralelo onde ele poderá se divertir de verdade no chamado Pequeno Jardim. Mas Isayo não é o único a receber esse chamado. Asuka e Okasukabe também são escolhidas para essa nova jornada. Asuka vem de uma família rica, parte de um conglomerado financeiro. Desde pequena ela vive cercada de luxo e possui um poder extraordinário, consegue controlar seres vivos e até objetos. Por ser tão poderosa, ela é considerada um bem valioso para os negócios da família e frequentemente usada para isso. Certo dia, Asuka encontra seu convite cuidadosamente colocado sobre sua mesa, o que a surpreende já que ninguém costuma conseguir entrar em seu quarto. Já Okasukabe é uma garota introvertida, capaz de conversar com animais e usar as habilidades dele se criar uma conexão verdadeira. Apesar disso, a timidez é um obstáculo grande em sua vida, já que seu maior desejo é fazer amigos humanos. Seu convite é trazido por sua gata malhada, que afirma ter visto a carta cair do céu. Assim que eles leem os seus convites, os três são teleportados instantaneamente para o pequeno jardim. Eles caem em alta velocidade do céu, mas acabam aterrissando dentro de um grande lago, ficando completamente molhado. Asuka reclama da queda enquanto Isayo pergunta quem são elas e se todos receberam cartas iguais. Asuka se apresenta de forma orgulhosa, destacando sua origem nobre, e Yo, um pouco intimidada, fala em seguida. Quando chega a vez de Isayo, ele diz que é perigoso, grosseiro, cruel, sem refinamento e o pior tipo de pessoa. Por isso avisa que Asuka deveria tomar cuidado com a forma como fala com ele. Logo depois eles percebem que há alguém escondido nos arbustos. Através de seus poderes psíquicos conseguem detectar a presença da pessoa. Isayo, impaciente, quebra a árvore na frente deles e revela uma garota coelha de aparência fofa com cabelo azul longo e roupas bem diferentes. A princípio eles pensam em capturá-la, mas percebem que ela não representa perigo. Com isso ela tem a chance de se apresentar. E então, com um sorriso enorme e brilhante, ela se apresenta como Coelha Sombria e dá as boas-vindas ao pequeno jardim. Ela explica que os três receberam poderes especiais como presentes de deuses, demônios e estrelas. Por isso eles agora têm o direito de participar dos jogos de presentes. Esses jogos envolvem presentes, dinheiro, terras, recursos, prestígio e até pessoas. Para vencer, os jogadores precisam cumprir as condições estabelecidas por quem organiza o jogo. Ela também conta que o mundo é dividido em comunidades e que todos os habitantes devem pertencer a uma. Viver fora de uma comunidade tornaria tudo mais difícil. Para demonstrar como funciona, a Coelha Sombria propõe um jogo simples com cartas. Ela diz que tem a habilidade de mestre de julgamento, o que significa que consegue detectar trapaças nos jogos graças às suas orelhas de coelho, conectadas à rede central do pequeno jardim. O desafio deles nesse jogo é escolher uma carta de rosto entre 50 e 2 cartas viradas para baixo. Cada pessoa tem apenas uma chance, e ela sugere que, como eles acabaram de chegar, joguem valendo o próprio orgulho, dizendo que se eles vencerem ela aceitará fazer qualquer coisa que pedirem. Assim que aceitam, o jogo é oficializado e um pergaminho com as regras aparece. Isayo pergunta se podem analisar as cartas antes de jogar para traçar suas estratégias e ela permite. Quando terminam, Isayo é o primeiro a jogar. Para surpresa de todos, ele escolhe uma carta do meio, quebrando a mesa e revelando todas as outras cartas, o que permite que Asuka e Yo escolham as cartas certas. Mesmo assim, ele não quebrou nenhuma regra. Asuka e Yo vencem o jogo, mas o que impressiona é que Isayo conseguiu memorizar a posição de todas as cartas. Isso revela como ele é inteligente e intimida os outros. Como prêmio, ele pede que a Coelha Sombria diga se aquele mundo é realmente divertido. Ela responde com entusiasmo que sim. Depois disso, a Coelha Sombria os leva aos portões principais do pequeno jardim, onde o líder de sua comunidade está esperando. Ele é um garoto de 11 anos com cabelo verde e roupas
simples. No entanto, antes que ela possa apresentá-los formalmente, ela descobre que Izayo saiu para explorar a borda do mundo e prometeu voltar depois. Isso a deixa furiosa. Seu cabelo muda para um tom rosa claro, sinal de frustração, e ela parte para capturar o encrenqueiro. Enquanto isso, o garoto chamado Jim Russell guia Asuka e Yo para dentro da comunidade. Eles se sentam em uma cafeteria animada e cada um pede uma bebida. Nesse momento, Asuka descobre que Yo consegue falar com animais após uma breve conversa com uma garçonete que é meio humana e meio felina. Antes que Asuka pudesse explicar seu poder com mais detalhes, um homem grande e arrogante chamado Galdo Gaspar se sentou com elas e se apresentou como líder da comunidade Forzeiro. E logo ele começou a zombar da comunidade de Jin, chamando eles de comunidade sem nome. Enquanto isso, Coelha Sombria estava à procura de Izayo, preocupada com a possibilidade dele ter se envolvido em algum jogo comandado por uma divindade. No entanto, já era tarde demais. Quando finalmente o encontra, Izayo já havia alcançado a borda do mundo e desafiado um deus da água que era uma serpente gigante com poder sobre as águas. E mesmo com os apelos insistentes da Coelha Sombria para que desistisse, Izayo se recusa a recuar. Ele afirma que por ter começado a luta, precisa levá-la até o fim. O deus da água explica que a condição para vencer o jogo seria resistir a um de seus golpes. Mas Izayo recusa essa proposta, dizendo que uma luta não termina quando alguém vence, mas sim quando alguém perde. E essa resposta acaba deixando o deus ainda mais irritado com ele. Então os olhos da criatura começam a brilhar em um tom de azul intenso enquanto ela invoca 3 tornados de água ao redor do corpo. Só que mesmo diante daquilo, Izayo não se intimida nem um pouco. Ele sorri e com um único soco dissipa toda a correnteza de água, surpreendendo o oponente. Em seguida salta e acerta um chute bem no centro da testa do deus, deixando-o inconsciente. Nesse momento, Coelha Sombria fica completamente impressionada com o que vê, e ela pensa consigo mesma sobre o quanto aquele poder é extraordinário e se pergunta o que seria de uma comunidade com alguém assim entre seus membros. A vitória de Izayo rende à comunidade uma muda de árvore de água capaz de fornecer água para todos. Coelha Sombria fica radiante, agradecida por não precisarem mais comprar água de outras comunidades. No entanto, a felicidade logo dá lugar a um questionamento inevitável. Izayo percebe que Coelha Sombria está escondendo algo importante e pressiona para saber a verdade sobre o motivo de ela tê-los convocado para aquele mundo. Ela tenta negar no início, dizendo que o convite foi apenas para que eles se divertissem no pequeno jardim, já que são humanos com características especiais. Mas Izayo a interrompe e afirma que acredita que o motivo verdadeiro é que ou a comunidade dela está muito fraca, ou aconteceu algo que causou a decadência do grupo. O silêncio dela confirma suas suspeitas. Coelha Sombria finalmente admite o real motivo de ter trazido os 3 para sua comunidade. E ela então diz que a verdade é que a sua comunidade está à beira do colapso, embora nem sempre tenha sido assim. Há alguns anos a bandeira deles tremulava com orgulho até o extremo leste do mundo. Mas tudo mudou quando foram desafiados por um Lorde Demônio. Como não se pode recusar um desafio feito por um Lorde Demônio, eles aceitaram e perderam. Como punição, foram destituídos do nome da bandeira. Desde então passaram a ser conhecidos como Sem Nome. Agora quase não há mais adultos que possam participar dos jogos de presente. Restaram apenas o líder, a própria Coelha Sombria e crianças com menos de 10 anos. Por isso precisam de pessoas fortes como Izayo, Asuka e Yo para ajudá-los a reconstruir a comunidade. Izayo considera a ideia de recuperar a honra e a bandeira de um Lorde Demônio algo bastante inspirador. Ele aceita o pedido. O cabelo da Coelha Sombria muda para um rosa vibrante em sinal de felicidade, e ela agradece com entusiasmo. Do outro lado dos portões do pequeno jardim, Galdo Gaspar tenta convencer a Asuka e Yo a entrarem para sua comunidade. Ele tenta persuadi-las dizendo que a comunidade do Sem Nome é fraca e não vale a pena. Também afirma que sua comunidade nunca perdeu um jogo em que apostaram sua bandeira e que dominam a região por causa disso. Esses seriam bons motivos para que elas se juntassem a ele. Nessa hora, Asuka então decide usar seu poder de controle para fazer Galdo dizer a verdade sobre tudo o que afirmou. Descobre-se então que a realidade é bem mais cruel. A comunidade de Galdo sequestrava mulheres e crianças das comunidades rivais, fazia chantagens para obrigá-las a aceitar os desafios e, pior ainda, matava essas pessoas na mesma noite do sequestro sem avisar os adversários. Assim que o efeito do poder de Asuka desaparece, Galdo fica furioso por ter sido forçado a revelar esses crimes. Ele se transforma em uma besta com corpo de tigre e tenta atacar Asuka, mas Yo o segura com facilidade. Asuka sugere então que ele aceite um jogo de presente contra ela, Yo e Jim Russell. Galdo tenta fazer com que elas prometam silêncio sobre tudo isso. Pouco depois, Coelha Sombria e Izayo se juntam novamente ao grupo e tomam conhecimento de tudo o que aconteceu com Galdo. Todos seguem juntos até Thousand Eyes, uma enorme comunidade
comercial que possui conhecimento sobre praticamente tudo no pequeno jardim. Ao chegarem, são recebidos por uma garota pequena, vestida com kimono, que se apresenta como Shiroyasha, uma oficial sênior da Thousand Eyes e uma moradora do portão de número 4. E ali a Coelha Sombria então explica que o mundo do pequeno jardim é dividido em 7 camadas separadas por grandes portões. Quanto menor o número do portão, mais próximo do centro está o local, e quanto mais perto do centro, mais poderoso é quem vive ali. Shiroyasha também é responsável por ter concedido divindade ao deus da água que Izayo enfrentou anteriormente. Ela declara ser a anfitriã mais forte de toda a região leste, o que faz com que os 3 heróis se levantem e peçam um desafio. Ela aceita o pedido imediatamente e os teleporta para um de seus mundos de jogo, grande o suficiente para ser um mundo próprio. Lá revela sua verdadeira identidade como Lorde Demônio do Sol e Cavaleira Branca. Ao ver o tamanho do poder dela, Izayo decide não participar da disputa, e Yo assume o desafio em seu lugar. A prova consiste em montar um grifo e dar uma volta completa em torno do lago. Quem cair durante o percurso perde. O grifo aposta o próprio orgulho enquanto Yo aposta a própria vida. Essa aposta impressiona e assusta todos ao redor. O trajeto é difícil e perigoso, mas Yo consegue vencer graças a uma escultura de madeira feita por seu pai, que lhe dá forças para resistir e não desmaiar antes de completar o percurso. Ao fim do desafio, Yo conquista a amizade do grifo e ganha a habilidade de voar como ele. Para comemorar vitória, Shiroyasha entrega a cada um dos 3 uma carta especial capaz de armazenar os presentes com seus respectivos nomes. No entanto, algo surpreende a todos: a carta de Izayo aparece com a palavra Mês Desconhecido escrita, o que significa que nem mesmo aquele poder consegue identificar qual é o seu dom. Mais tarde, eles visitam finalmente o território do Sem Nome, uma terra de solo infértil, sem água e cheia de ruínas de construções caindo aos pedaços. Embora a destruição tenha acontecido apenas 3 anos antes, o lugar parece abandonado há séculos. A visão não causa tristeza em Izayo, mas empolgação. Ele afirma que enfrentar o Lorde Demônio vai ser ainda mais divertido do que imaginava. O episódio termina com uma garota vampira desconhecida entregando a Galdo Gaspar o presente da besta por motivos que ainda não são claros. Ela observa a distância e se pergunta qual será o próximo passo da comunidade do Sem Nome. O terceiro episódio começa com a comunidade finalmente utilizando a muda de árvore d'água conquistada por Izayo. A água começa a correr pelos canais da vila, enchendo todos de alegria, pois agora estão avançando aos poucos na reconstrução do lugar. Durante a noite, enquanto todos dormem tranquilos, alguns subordinados de Galdo conseguem se infiltrar na vila com a intenção de capturar algumas crianças como reféns. Porém, Izayo os detecta antes que consigam chegar ao castelo. Com apenas 2 dedos, ele arremessa uma pequena pedra em direção a eles. O impacto é tão forte que provoca uma explosão enorme, lançando os agressores pelos ares. Jin Russell corre para o local após ouvir o estrondo. Os capangas ficam impressionados com o poder de Izayo e, como haviam sido forçados a trabalhar para Galdo sob chantagem, imploram para que Izayo destrua Galdo e sua comunidade. Izayo recusa o pedido, revelando que as pessoas feitas de reféns por Galdo já estavam mortas. A notícia faz com que os homens se ajoelhem no chão, tomados pelo desespero. Aproveitando o momento, Izayo começa a montar sua estratégia. Ele diz entender o quanto todos ali odeiam Galdo e o Lorde Demônio responsável por tanto sofrimento. Em seguida, afirma que eles não precisam mais se preocupar, pois Jin Russell, o líder da comunidade Sem Nome, será aquele que se vingará por todos. Essa declaração deixa Jin confuso e um pouco assustado. Então, de volta ao castelo, Izayo explica a Jin que a maior fraqueza da comunidade é não possuir um nome nem uma bandeira. Por isso, a única opção é usar o nome do líder como símbolo. Um líder que declare abertamente sua intenção de enfrentar os Lordes Demônio. Dessa forma, não apenas atrairão a atenção de outras comunidades, mas também poderão reunir pessoas interessadas na mesma missão. Jin então revela uma informação interessante. Ele conta que no passado a comunidade Sem Nome tinha um Lorde Demônio como aliado em seu jogo. No entanto, essa pessoa agora pertence a um oficial de alto escalão da comunidade Thousand Eyes. Ainda assim, eles poderiam recuperá-lo se vencessem um jogo onde a recompensa seria o retorno desse amigo. Izayo acha a ideia divertida e aceita participar do jogo, com a condição de que Jin derrote Galdo Gaspar no dia seguinte. O jogo acontece em uma área residencial dominada por árvores mortas. O grupo encontra o pergaminho com as regras e descobre que para vencer é preciso derrotar Galdo usando uma arma designada, e não os presentes especiais. Asuka, Yo e Jin começam imediatamente a procurar Galdo e a tal arma. Eles conseguem entrar no castelo e, enfim, encontram Galdo transformado completamente em uma besta branca, com olhos repletos de sede por sangue. Jin percebe que a criatura tem características vampíricas.
o que levanta suspeitas sobre alguém específico envolvido nessa história. Ele parece saber algo sobre a garota vampira que entregou o poder a Galdo, a mesma que está voando por perto e observando atentamente o desenrolar do jogo. Após Yoh se ferir, Asuka assume o controle da situação. Sua estratégia é incendiar o castelo de Galdo para forçá-lo a sair. Quando ele aparece, ela comanda as árvores ao redor para prendê-lo e usa a espada encontrada anteriormente para obter o poder necessário para vencê-lo. O plano funciona perfeitamente e leva o grupo à vitória. Após a morte de Galdo, a comunidade Forest Galdo é oficialmente dissolvida. Seguindo a estratégia de Izayo, Jyn Russell se coloca diante dos antigos membros daquela comunidade e promete devolver a cada um o nome e a bandeira que lhes pertenciam. Ele também faz um juramento de lutar contra os Lordes Demônio que ameaçam a paz de todos. O episódio então termina com dois eventos importantes, onde de um lado vemos a garota vampira observando de longe a multidão reunida ao redor de Jyn e dos outros, enquanto do outro vemos um homem desconhecido com aparência arrogante que está visitando Shiroyasha. Na manhã seguinte, após os acontecimentos da noite anterior, Coelha Sombria se aproxima de Izayo e pergunta se ele realmente pretende participar do jogo para recuperar o amigo perdido da comunidade. Ele confirma e pergunta como é essa pessoa. Coelha Sombria então revela que seu nome é Letícia e começa a descrevê-la com entusiasmo, dizendo o quanto ela é especial, antes de sair apressada para preparar um chá. Enquanto ela se afasta, Izayo se dirige à pessoa que estava escondida atrás da janela, ouvindo toda a conversa. A figura misteriosa se revela. É a mesma garota vampira do jogo anterior. Ela estende galhos secos de árvores por todo o cômodo de forma ameaçadora. Izayo a provoca com perguntas, e ela, sem perder tempo, parte direto para o ataque. O som de uma explosão atrai os outros até o quarto. Ao revidar, Izayo cria um buraco enorme na parede, o que impressiona sua adversária. Antes que ele possa atacar novamente, Coelha Sombria grita para que ele pare, avisando que aquela pessoa é Letícia, a amiga que estavam tentando recuperar. Depois disso, todos se sentam para que a Coelha Sombria possa fazer as apresentações corretamente. Fica claro que Letícia ajudou Galdo durante o jogo anterior para testar o poder das chamadas crianças problema e descobrir se poderia confiar a comunidade sem nome a elas. Isso porque o jogo que permitiria libertá-la havia sido cancelado, e ela não via outra forma de voltar. Enquanto isso, o homem que visitava Shiroyasha é revelado como sendo responsável pelo cancelamento do jogo. Ele o fez após encontrar um comprador para vender Letícia. Esse homem é apresentado como herdeiro de uma grande comunidade histórica chamada Perseus. Shiroyasha fica furiosa com a decisão dele e ainda mais irritada quando ele, de forma debochada, declara que pretende atacar a comunidade sem nome. Letícia, que é considerada propriedade dele, retornou sem autorização. Letícia afirma que não poderá mais voltar depois de ser vendida oficialmente. Por isso, Izayo a desafia para uma luta a fim de provar sua força. O desafio é direto e ambos devem lançar lanças um contra o outro, e quem for atingido perde. Letícia abre suas asas e sobe, preparando-se para atacar, e logo ela canaliza seus poderes vermelhos de vampira na lança e arremessa com toda a sua força na direção de Izayo. Mas isso não funciona e com apenas um golpe de contra-ataque, ele consegue parar a lança e desfazer os efeitos do ataque dela. E em seguida a lança retorna na direção de Letícia com o dobro da velocidade e força. Ela não tenta desviar, acreditando que se Izayo realmente for tão poderoso, ela pode partir em paz, deixando com ele seu cartão de presente e seu título de Senhora dos Vampiros. No entanto, segundos antes de ser atingida, Coelha Sombria salva, desesperada por perceber que Letícia havia perdido sua divindade. Antes que pudesse obter qualquer resposta dela, uma intensa luz vermelha surge em altíssima velocidade na direção de Asuka. Letícia salta para protegê-la e, para o choque de todos, é atingida pela luz e imediatamente transformada em uma estátua de pedra. Aquilo era o poder dos Gordons. Representantes da comunidade Perseu chegam ao local com a intenção de recuperar o que consideram propriedade deles, ou seja, Letícia. Eles informam que ela será vendida para fora do pequeno jardim. Coelha Sombria tenta negociar com eles, mas acaba humilhada por ser parte de uma comunidade sem nome. A raiva domina, seu cabelo muda de cor para rosa intenso e ela revela seu outro presente, a lança de Indra, uma arma dourada de origem lendária. Antes que ela avance, Izayo a segura pelas orelhas, impedindo-a e lembrando que aquele confronto seria o mesmo que declarar guerra contra Sauzendais. Os agentes de Perseus fogem e todos retornam ao local de Shiroyasha para conversar diretamente com Lagos, o líder de Perseus. Porém, Lagos rejeita qualquer proposta, pois ele não quer dar chance alguma para que eles recuperem Letícia. A única condição que impõe é que Coelha Sombria se torne sua vassala para o resto da vida. Ele declara ter se interessado por ela e apenas sob essa condição devolveria Letícia. Asuka não aceita o acordo e usa seu presente para forçar Lagos a se ajoelhar. O poder dela
ela não funciona nele. Ele tenta atacá-la com sua foice, mas Izayo interrompe no meio do ataque com apenas um dedo. A luta é encerrada por Shiroyasha, que intervém a tempo. Coelha Sombria, sendo um coelho da lua, realmente considera o sacrifício por sua amiga. Porém, Izayo já encontrou uma maneira de forçar o líder de Perseus a aceitar um desafio sob os termos deles. Izayo havia vencido Kraken e o Grea em jogos de presente, 2 jogos extremamente difíceis julgados por Coelha Sombria, e conquistado 2 grandes cristais redondos que concedem a autoridade de desafiar uma lenda. A lenda em questão é justamente a de Perseu e da Górgona, mantida pela comunidade de Laios. E após saber disso, a Coelha Sombria então corre para avisar Laios sobre a situação. O quartel da comunidade Perseu está localizado em uma ilha flutuante. E então, quando o grupo chega diante dos portões principais, eles logo começam a ler as regras do desafio lendário no pergaminho. As regras são simples. Laios está escondido em algum lugar além dos portões. Para vencer é necessário encontrá-lo e derrotá-lo. No entanto, se algum dos participantes for visto por um subordinado antes de encontrá-lo, perde automaticamente o direito de desafiá-lo. 2 obstáculos se destacam. Os subordinados podem usar um presente de invisibilidade, o que dificulta muito evitá-los. E Laios possui um presente ainda mais perigoso, um antigo Lorde Demônio que ele transformou em escravo. Izayo então define a estratégia. Ele divide o grupo em 3 funções. Jin Russell será o responsável por derrotar Laios. Yo vai usar seus sentidos para detectar e eliminar os subordinados invisíveis. Asuka servirá de isca. Coelha Sombria atuará como juíza do jogo. E Izayo então ficará com a parte de abrir os portões do reino com sua força, dando início ao desafio. Asuka entra em cena primeiro, usando o presente da muda de água obtido no primeiro episódio para derrotar grande parte dos inimigos. Mais adiante, Yo detecta os subordinados invisíveis e os derrota, descobrindo que os chapéus que eles usam são o que os tornam invisíveis. Izayo ordena que Jin se esconda até que encontrem Laios, então ele mesmo coloca um dos chapéus e começa a atacar enquanto permanece invisível. Logo, eles enfrentam um inimigo que nem mesmo Yo consegue detectar. Trata-se do chefe dos subordinados que usa o verdadeiro capacete de Hades. Yo é atingida diversas vezes, mas logo percebe que com a ajuda dos entalhes feitos por seu pai e carregados de energia, pode emitir ondas ultrassônicas para localizá-lo. Quando o inimigo é identificado, Izayo o derruba com um único soco e toma seu capacete. Agora o único obstáculo restante é Laios. Então logo Izayo e Jin colocam os capacetes da invisibilidade e correm para a arena principal, onde Coelha Sombria, Laios e a estátua de Letícia aguardam. Laios ativa suas botas voadoras e se eleva acima de todos, dizendo que não há razão para que ele mesmo lute. Izayo dá um passo à frente e afirma que existe uma estrela na constelação de Perseu chamada Algol, que era um demônio da mesma classe que Shiroyasha. Com isso, ele sugere que todos já sabem quem será o verdadeiro oponente. Laios pega um pequeno entalhe metálico de seu colar, levanta ao céu e o objeto brilha em um tom vermelho profundo antes de liberar um raio elétrico. Esse raio desperta a lenda viva, o Lorde Demônio Algol. A criatura tem aparência grotesca, com o corpo de uma mulher gigante envolta em cordas. Assim que é invocada, ela solta um grito estridente que ecoa por toda a ilha. Em seguida, ela se curva e dispara um raio vermelho pela boca, poderoso bastante para atravessar os portões da comunidade. Todos são transformados em pedra, com exceção de Coelha Sombria e Jin, que conseguiram se esquivar, e Izayo, que mesmo sendo atingido, não foi afetado. Algol então começa a atacar novamente, balançando cordas que causam destruição por toda a arena. Izayo sorri e diz para todos observarem com atenção. Ele segura uma das cordas lançadas por Algol com facilidade. Laios ordena que Algol esmague Izayo naquele instante. Algol grita novamente e lança mais corda. Desta vez elas se transformam em serpentes gigantes que se enrolam no corpo de Izayo, mas ele se liberta sem dificuldade. Algol avança contra ele. Izayo a segura pelos braços. Ela aumenta ainda mais de tamanho, mas Izayo a levanta e a joga no chão com tanta força que mesmo com ela sendo 10 vezes maior, não resiste. Laios tenta aproveitar o momento e salta para atacar Izayo, mas o golpe é facilmente esquivado e contra-atacado com um chute que o lança para longe. Como última tentativa de vencer, Laios ordena que Algol use a prisão eterna, uma habilidade tão poderosa que pode petrificar o mundo inteiro. Quando Algol começa a disparar os primeiros raios, Izayo chuta de volta, quebrando completamente a habilidade. Em seguida, ele salta e acerta um soco no rosto de Algol, criando um buraco entre seus olhos que encerra sua vida imediatamente. Depois disso, o presente de Izayo revela sua verdadeira natureza, e agora ele basicamente possui o poder de destruir os céus e a terra, e também de anular presentes divinos. Sem alternativas, Laios se rende. Coelha Sombria declara a vitória da comunidade sem nome, que finalmente consegue recuperar Letícia.
Ela volta ao normal após deixar de ser uma estátua de pedra. Todos concordam que Letícia deve se tornar uma aliada da comunidade e ela aceita com alegria. A celebração toma conta do grupo. Todos da comunidade sem nome comemoram ao ar livre, com comidas saborosas, bebidas e música. Como a comunidade Perseus foi expulsa da Thousand Eyes após o último jogo, sua bandeira foi removida das estrelas, criando um espetáculo de estrelas cadentes que todos observam maravilhados. O episódio e o arco terminam com Izaio definindo um novo objetivo para si mesmo dentro da comunidade sem nome. E assim Izaio faz uma promessa onde ele diz que vai colocar a bandeira da comunidade deles entre as estrelas, ao lado das bandeiras das grandes nações do Pequeno Jardim. Na manhã seguinte, Yo e uma ajudante chamada Lily, que veio de um lugar desconhecido, batem na porta de Asuka para entregar um envelope que logo chama sua atenção. O grupo decide se encontrar com Izaio e Jin na biblioteca para discutir o conteúdo da carta. A carta anuncia uma exposição de arte e artesanato na região norte com direito a debate sobre os itens apresentados. Além disso, os organizadores também irão realizar jogos de presente, incluindo um evento principal comandado pelo mestre do andar. Empolgados com o Festival do Norte, todos ignoram o alerta de Jin sobre a distância até o local e escrevem uma carta para a Coelha Sombria, avisando sobre a participação. Eles dizem que se ela não conseguir alcançá-los antes do fim do evento, irão sair da comunidade como punição por ela ter escondido a informação. Embora estejam brincando, Coelha Sombria fica furiosa e começa a procurá-los imediatamente. Enquanto isso, Shin então explica que a área total do Pequeno Jardim é cerca de 13.000 vezes maior que a da Terra, e que para chegar até o norte seria necessário usar um portal astral caro. Mesmo assim, o grupo não se deixa abalar. Eles decidem pedir ajuda a Shiroyasha, a mestre do andar, para levá-los até o norte. Ela aceita com a condição de que eles ajudem na organização do festival. O antigo mestre do andar do norte havia renunciado, e sua filha Sandora, também conhecida como Dragão de Fogo, será anunciada como nova líder da região durante o evento. Por causa da pouca idade de Sandora, Shiroyasha foi convidada para auxiliar na realização da cerimônia. Assim que aceitam a proposta, todos são teleportados para o lado norte. Coelha Sombria chega de repente e encontra Yo primeiro. Ela ordena que Shiroyasha fique de olho nela enquanto ela vai atrás dos outros dois que já tinham fugido. Para tornar o festival mais divertido, Shiroyasha convida Yo para participar de um jogo chamado Duelo dos Criadores, que só permite a entrada de jogadores com presentes do tipo criação. Enquanto isso, Izaio e Asuka passeiam pela feira de artesanato conversando sobre formas de ajudar a comunidade. Coelha Sombria surge por trás deles com raiva. Ela captura Asuka e a deixa sob a vigilância de Letícia, depois começa a perseguir Izaio novamente. Durante uma caminhada, Asuka, Lily e Letícia veem uma pequena fada assustada que foge imediatamente. Asuka corre atrás dela. Letícia pede que Lily volte para o grupo e segue a Asuka. Em outra parte da cidade, Izaio e Coelha Sombria acabam em cima de uma torre, com uma multidão de cidadãos confusos observando. Izaio propõe que aproveitem o momento para fazer um jogo em público. Eles combinam que quem agarrar o outro com uma das mãos será o vencedor e poderá dar uma ordem. O pergaminho com as regras aparece no mesmo instante. A partida começa com um lançamento de moeda. Assim que a moeda toca o chão, Coelha Sombria recua com um salto e Izaio imediatamente a segue. Ele se lembra de que as orelhas dela estão conectadas ao sistema central do Pequeno Jardim, o que lhe dá sentidos auditivos extremamente aguçados. Por isso ele decide não tirá-la da linha de visão em momento algum. Em seguida eles saltam de prédio em prédio em alta velocidade, deixando todos ao redor impressionados. Em certo momento, Coelha Sombria salta para baixo, o que coloca Izaio diante de uma escolha difícil. Ou ele pula também, arriscando ser capturado, ou a perde de vista no meio da multidão. Para resolver isso, Izaio chuta o topo da torre onde estava, fazendo com que a estrutura desabe e distraia todos. Ele aproveita o caos para descer sem ser percebido. Um pedaço enorme da torre cai em direção aos civis, o que força os dois a agirem juntos para destruir os destroços. No fim, os dois se agarram ao mesmo tempo, o que declara empate no jogo. Assim, ambos ganham o direito de dar uma ordem ao outro. Antes que consigam conversar mais, a polícia militar da comunidade Salamandra chega para interromper. Shiroyasha aparece e anuncia que Yo chegou à final do Duelo dos Criadores. Ela pede que Sandora Doutre, que é a nova mestre do Andar do Norte, anuncie as regras da grande final. Mais tarde, Izaio, Coelha Sombria, Lily e Shiroyasha se reúnem diante de Sandora, assumindo a responsabilidade pelo caos causado durante o festival por conta da briga. Para surpresa de todos, Sandora decide não punir ninguém, tratando o incidente como um pagamento antecipado pela ajuda que eles darão no norte. A decisão desagrada seu irmão Mandora, o policial que os levou até ela. Enquanto Sandora conversa com Jin e Lily, amigos que ela não via há muito tempo, Mandora fica ainda mais irritado e tenta atacar Izaio com sua espada, que é bloqueada com facilidade usando apenas uma das pernas de Izaio. Com o tumulto encerrado, Shiroyasha começa a explicar o verdadeiro motivo pelo qual o grupo foi chamado para ajudar no festival.
Ela revela a previsão de um ataque de um Lorde Demônio durante a cerimônia do Dragão de Fogo. Enquanto isso, Asuka explora a feira acompanhada de sua nova amiga fada chamada Haten Fanger. As duas admiram as obras de arte quando são perseguidas por uma horda de ratos que parecem mirar especificamente a fada. Asuka tenta usar seu presente para ordenar que os ratos voltem aos ninhos, mas descobre que seus poderes não têm efeito sobre eles. Leticia, que estava à procura de Asuka, aparece em sua forma adulta e a salva a tempo. Mais tarde, todos se reúnem em uma sala ao redor de uma mesa para discutir os planos do festival do dia seguinte. Após um banho nas águas termais, o grupo relaxa. Shiroyasha pede que Coelha Sombria atue como presidente e árbitra nos jogos de presente, fazendo uma aparição pública adequada. Curiosa, Yo pergunta quem será seu oponente na final. Shiroyasha responde que só pode revelar os nomes das comunidades envolvidas. Uma delas é Haten Fanger, relacionada ao antigo conto do flautista de Hamelin. A conversa então se volta para uma comunidade liderada por um Lorde Demônio, conhecida como Green Grimoire. Essa comunidade invocava demônios a partir de grimórios antigos, mas foi derrotada em um jogo de presente, o que causou sua ruína. Quando o Lorde Demônio caiu, o grupo perdeu todo o poder. O mais assustador dessa comunidade era a figura do flautista, um homem que usava roupas coloridas e ficou conhecido por atrair e matar 130 crianças. Esse homem é ninguém menos que Haten Fanger, também chamado de o Mestre dos Ratos. Asuka começa a se preocupar com a possibilidade de sua nova amiga estar ligada ao Lorde Demônio. Enquanto isso, Izai e os outros se acomodam nas arquibancadas da arena, ansiosos para assistir ao jogo final de Yo. Ela irá enfrentar Aisha Ignis Fatus, uma garota da comunidade Wisp. O presente de Aisha, o monstro lendário conhecido como Jack, é considerado a habilidade mais poderosa de sua comunidade. Com um único aplauso de Shiroyasha, o cenário do jogo se transforma completamente. Os participantes se veem dentro de uma árvore gigantesca, e a missão é escapar ou destruir o presente do oponente. Aisha se distrai com uma conversa e isso permite que Yo aproveite a oportunidade para sair correndo e começar a buscar uma rota de fuga. Aisha percebe logo depois e inicia a perseguição, lançando ataques com as chamas de gás natural do presente Wisp, famoso por sua capacidade destrutiva. Yo, ao perceber que sua adversária não é a líder da comunidade, uma entidade demoníaca que habita o limite entre a vida e a morte, sente alívio. Ela acredita que por isso a vitória será mais fácil do que imaginava. Com inteligência, Yo analisa o fluxo do ar e percebe que ele está se movendo em direção à saída. Com isso, ela segue por aquele caminho. No entanto, a fuga se mostra mais difícil do que o previsto. O monstro Jack começa a cercá-la com suas chamas, bloqueando seu avanço e dando a Aisha tempo para se aproximar. O medo de Yo aumenta drasticamente quando ela entende pela conversa de Aisha que seu oponente já foi um espírito errante, adotada pelo mesmo Lorde Demônio que ela tanto tem medo. Yo também descobre que Jack não é apenas um monstro qualquer, mas uma criação imortal feita pelo presente daquele Lorde. Diante dessa revelação, Yo decide se render sem hesitar, declarando a vitória de Aisha. Logo após o término da partida final, algo perturbador acontece. Milhares de pergaminhos negros começam a cair do céu como chuva. Izayo agarra um deles e lê o conteúdo em voz alta. O jogo irá incluir todas as comunidades da região. O anfitrião será a mestra de jogo Shiroyasha. Para vencer, ela deve fazer com que todos os jogadores se rendam ou sejam massacrados. Já os jogadores só conseguirão vencer se conseguirem destruir a lenda falsa e revelar a verdadeira. E para piorar a situação, fica ainda pior quando o Lorde Demônio aparece com 2 servos ao seu lado. Os 3 estão montados em cima de uma criatura monstruosa conhecida como Strong. Izayo assume a responsabilidade de enfrentar o inimigo e ordena que Jin cuide de Shiroyasha e da confusão na cidade. Com um salto poderoso, ele colide com um dos servos, agarra-o pela camisa e o arrasta com facilidade através de uma parede. O inimigo consegue se soltar e invoca um morcego gigante. Ele o usa para espalhar uma substância viscosa e escura na parede que acaba aprisionando Izayo. Haten, a outra serva, pede que seu parceiro Wezer se apresse. No entanto, Wezer insiste em lidar com Izayo pessoalmente e manda Haten descer. Ao ouvirem os nomes um do outro, Izayo rapidamente compreende suas identidades. Ambos são figuras nascidas da lenda do flautista de Hamelin. Haten representa os ratos, enquanto Wezer representa o rio Wezer. Enquanto isso, Leticia tenta resistir ao Lorde Demônio, que agora se apresenta como Black Percher. No entanto, a aura sombria e poderosa do inimigo suga as forças de Leticia até que ela perde a consciência. Quando Black Percher está prestes a acertar o golpe final, um ataque flamejante vindo de Sandora, o dragão de fogo da salamandra, interrompe a luta. Ainda assim, o ataque tem pouco efeito sobre o Lorde Demônio. Nas ruas da cidade, a polícia militar, Lily e Aisha se esforçam para controlar o caos. Enquanto isso, com Shiroyasha agora completamente selada, ela usa suas últimas forças para pedir que Asuka, Yo e Jin levem uma mensagem urgente para a Coelha Sombria. Ela explica que há uma grande chance de perderem o jogo, já que as regras foram escritas de forma propositalmente confusa e incompleta. Também revela que o Lorde Demônio pertence a uma nova comunidade. Antes que consiga explicar o método usado para selá-la, Haten surge e lança um ataque, fazendo com que vários cidadãos deformados
aliados avancem contra eles. Eles conseguem desviar do ataque inicial, mas Hatten invoca uma flauta e começa a tocar uma melodia que afeta gravemente a audição de todos, especialmente Yoh, cujos sentidos são aguçados. Diante do ataque repentino, Asuka usa seu presente para ordenar que Jin leve Yoh até Coelha Sombria em segurança, enquanto ela mesma decide enfrentar Hatten. No entanto, Asuka é derrotada com facilidade e cai no chão. Hatten então se eleva no céu, continuando a tocar sua música que hipnotiza a população inteira e mergulha todos em um estado de transe assustador. O caos generalizado na cidade é interrompido quando Coelha Sombria, como mestra de julgamento, aparece no topo de uma torre e anuncia que o jogo de presente será suspenso temporariamente para que se tome uma decisão. Jogadores e anfitriões se reúnem ao redor da mesa de negociações. A discussão começa com a suspeita de que os anfitriões tenham cometido irregularidades, o que eles negam. Após verificar as informações com o sistema central do pequeno jardim, Coelha Sombria confirma que não houve trapaça. Com isso esclarecido, o Lorde Demônio propõe suspender o jogo por um mês. Antes que haja um acordo, Jin usa seus vastos conhecimentos para revelar a identidade do inimigo. Trata-se de Peste, a personificação da Peste Negra, uma das pandemias mais devastadoras da história. Peste admite que já implantou seu agente infeccioso em alguns participantes e oferece um acordo sombrio se as comunidades se renderem e se unirem a Grim Grimoire de Hamelin. Ela libertará a Asuka e poupará os outros. Izayo percebe que a comunidade do inimigo é nova e que precisa de mais membros. Jin então revela outra informação preocupante. Os sintomas da Peste Negra podem aparecer em apenas 2 dias. Com o risco iminente, todos passam a discutir intensamente, tentando reduzir o tempo de suspensão do jogo. O grupo decide por uma pausa de apenas uma semana, com a inclusão de Coelha Sombria como participante do jogo e com um limite de tempo estabelecido. Durante esse tempo, Aisha, Lily e Yoh continuam ajudando os feridos na cidade. A Fada Amarela tenta acordar a Asuka, que ainda está inconsciente. Quando a Asuka finalmente desperta, ela vê um objeto familiar do salão de exposições, cercado por várias fadas. Elas apresentam a ela o gigante de aço vermelho Jin e pedem que ela use essa arma para acabar com o conto falso de Hatten Fengr. Essas fadas se revelam como as crianças perdidas que partiram durante a tragédia de Hamelin. Elas pedem a Asuka que use seu presente para controlar Jin, acreditando que isso trará esperança para a vitória contra os anfitriões. Após conversar com Yoh, Aisha compreende 2 pontos importantes. Primeiro, segundo a teoria da interseção dos mundos paralelos, diferentes eventos podem ocorrer em linhas do tempo distintas, mas convergem em determinados momentos para o mesmo resultado, que neste caso é a perda das 133 crianças de Hamelin. A partir disso, ele descobre a verdade. E a verdade é que tanto Peste quanto Hatten e Strom fazem parte de uma lenda falsa que foi adicionada posteriormente pela Peste Negra. O motivo disso é claro, pois o flautista Hatten Fengr, que controla os ratos, não aparece na inscrição original. E quando ele surge nas histórias já era o século XV, auge da tragédia. Isso significa que Hatten, que representa os ratos, Peste, que representa a doença, e Strom, que representa a tempestade, são elementos inventados. No entanto, a colina mencionada na inscrição original leva ao rio Weser, sugerindo que apenas o Weser faz parte da lenda verdadeira. A conclusão é direta. Para destruir a lenda falsa e revelar a verdadeira, eles precisarão quebrar o vitral que representa a história incorreta e que está presente no campo de batalha. Uma semana se passou desde a suspensão, o jogo é retomado e todos os cidadãos começam a destruir os vitrais espalhados pela cidade, seguindo a conclusão de Izayo. Essa ação parece ser mesmo a resposta correta para o enigma, já que Peste imediatamente ativa o Grimório de Hamelin, o que invoca toda a cidade de Hamelin como uma barreira para impedir que os jogadores alcancem os painéis de vidro. Jin assume a liderança e orienta todos a encontrarem a igreja. Em meio à confusão, Weser reaparece com uma força ainda mais intensa do que na batalha anterior. Com um golpe poderoso de seu enorme bastão, ele arremessa Izayo no ar. Izayo cai no chão tossindo sangue. Mesmo ferido, ele se levanta com empolgação. E os dois colidem diretamente, gerando uma onda de vento devastadora. Sandora e Coelha Sombria se unem e lançam um ataque contra a Peste, mas a barreira de aura criada por ela bloqueia tudo com facilidade. Enquanto isso, Jin e seus aliados conseguem localizar o painel correto de vidro colorido. No entanto, antes que possam destruí-lo, Hatten aparece e inicia uma ofensiva violenta com força dobrada. Um ataque devastador de Strom está prestes a acertar o grupo, mas Asuka surge pilotando seu robô gigante e pulveriza a ameaça em inúmeros fragmentos. Izayo bloqueia um golpe direto da arma de Weser com os próprios braços, mas o impacto lança a uma grande distância. Weser percebe que Izayo entendeu o enigma por completo e tenta convencê-lo a se juntar ao lado do Lorde Demônio, oferecendo uma jornada emocionante. Izayo recusa com firmeza, decidido a seguir seus próprios objetivos. Com as intenções reveladas, os dois entram em outro confronto violento.
Izayo acusa Weezer de estar se segurando e afirma que ele ainda não usou sua carta mais poderosa. Enfurecido, Weezer aceita o desafio e parte pro ataque com ainda mais força. Os dois se chocam novamente com ataques mais intensos do que antes. Enquanto isso, Asuka, controlando Den, o robô gigante, destrói todos os múltiplos tromos invocados por Ratten sem demonstrar esforço. Quando finalmente captura Ratten, ela ordena que toque uma última música com sua flauta, a canção do flautista de Hamelin. Do outro lado da batalha, Coelha Sombria e Sandora continuam tentando atingir o Lorde Demônio, mas percebem que Peste não é apenas uma entidade. Ela representa o espírito encarnado de ódio e rancor das 80 milhões de pessoas que partiram devido à peste provocada pela elevação da temperatura no passado. Consumida pelo desejo de vingança, Peste culpa Shiroyasha, responsável pelo Sol, por não ter salvo aquelas vidas. Ela direciona toda a sua fúria contra ela. Depois de tocar a melodia, Rattan reconhece sua derrota e desaparece, desfazendo sua presença. A batalha entre Izayo e Weezer continua por mais tempo do que o esperado, e Weezer começa a questionar quem Izayo realmente é. Com a destruição de sua arma, ele aceita a derrota e decide recuar. Enquanto começa a desaparecer, Izayo afirma que aproveitou cada instante da luta, pois nenhum outro oponente havia conseguido acompanhá-lo em combate até então. Ao ver que ambos os servos foram derrotados, Peste declara que levará Shiroyasha com ela e matará todos os outros. Ela invoca um vento sombrio que se espalha por toda a cidade, fazendo com que todos que entram em contato com ele desmaiem. Durante o caos, Coelha Sombria é pega desprevenida por um ataque direto de Peste, mas Izayo surge a tempo, interceptando o golpe. Ele redireciona os ataques do Grimório com um poderoso chute e segue com uma série de ataques rápidos. Peste, no entanto, desvia de todos com facilidade. Sem desistir, Izayo aplica mais um chute forte o suficiente para abalar o campo de batalha, mas Peste continua sem demonstrar fraqueza. Coelha Sombria e Sandora unem forças mais uma vez e tentam golpear Peste em sincronia, mas a tentativa falha. Izayo aproveita a abertura e acerta um chute preciso. Irritada, Peste contra-ataca com um ataque direcionado aos três ao mesmo tempo, demonstrando que deseja encerrar a luta de uma vez por todas. Peste ergue os braços, preparando-se para liberar mais de seu vento mortal sobre o céu. No entanto, Coelha Sombria já havia traçado um plano. Usando seu cartão de presente, ela transporta todos para uma nova localização à Lua. Assim, eles escapam do alcance do Grimório de Hamelin. Peste, agora tomada pela fúria, tenta atacar novamente, mas Coelha Sombria utiliza seu presente uma segunda vez. Com isso, ela canaliza a luz solar diretamente contra a Peste, enfraquecendo sua energia e drenando seu poder. Izayo então aproveita a oportunidade e aplica um último chute ultra poderoso, calculado com precisão, posicionando Peste bem à frente de Asuka. Neste momento, Asuka invoca a poderosa lança de Indra, utilizando o fragmento que Coelha Sombria lhe entregou mais cedo. Ela ordena que o robô gigante lance a arma contra Peste. Peste tenta escapar, mas se vê presa dentro de uma prisão de chamas criada por Sandora. A lança atinge o alvo com perfeição, encerrando a luta com a vitória do grupo, conquistada por meio do trabalho em equipe. Com o fim da batalha, a paz é restaurada. Shiroyasha, agora liberta do selo, pede desculpas ao público por não ter conseguido ajudá-los antes. Após isso, Sandora se pronuncia e declara oficialmente a vitória da comunidade Salamandra no jogo contra o Lorde Demônio. Então as fadas, ou melhor dizendo, os espíritos das crianças perdidas, finalmente conseguem retornar ao seu tempo de origem, como desejavam. Elas confiam o gigante Jin a Asuka, dizendo que ele é um amigo importante delas, assim como a pequena fada chamada Marun que acompanhava Asuka. E agora, com o conflito resolvido, Izayo vai até o escritório de Mandora para fazer uma revelação importante. Ele conta que a comunidade Salamandra havia intencionalmente convidado o Lorde Demônio para o festival. O plano era colocar um mestre de andar novato contra um Lorde Demônio igualmente inexperiente. Caso Sandora saísse vitoriosa, isso aumentaria a reputação da comunidade e funcionaria como uma grande propaganda. Mesmo compreendendo a estratégia, Izayo adota um tom sério ao expressar sua preocupação com a segurança de seus amigos. Ele diz que se qualquer um deles tivesse sofrido por causa dessa manipulação, ele teria se vingado de todos os envolvidos, inclusive de Sandora. Mandora tenta justificar, dizendo que tudo foi feito para proteger a bandeira e a honra da comunidade. Diante das palavras de Mandora, Izayo aceita a explicação, mas impõe uma condição. Ele declara que caso a comunidade sem nome enfrente dificuldades no futuro, Salamandra deverá ser a primeira a ajudá-los. Por fim, a comunidade sem nome retoma sua missão de restaurar a Terra Perdida, agora contando com o apoio de Marun e do poderoso robô gigante Den. Unidos como um verdadeiro time, todos seguem adiante com determinação, prontos para enfrentar qualquer desafio que surgir no caminho. E bem, meus amigos, aqui encerramos a primeira parte dessa história. Deixa o like se você gostou do vídeo, comenta melão aí se você quer a continuação da história. E em breve eu volto com mais vídeos pra vocês.
Opa, pera aí, eu sei que eu falei tchau, mas eu tenho mais um recap completo de outro anime que eu sei que vocês vão gostar, então fica nesse vídeo e dá uma chance que vocês vão curtir. No começo desse anime nós vamos conhecer o nosso protagonista chamado Satomi. Ele acaba de mudar de apartamento para iniciar o ensino médio, já que o seu pai foi trabalhar longe da sua cidade. E durante a primeira noite, depois de lhe dizer que correu tudo bem, ele vai dormir, mas parece que algo faz tremer todo o seu quarto. Embora ele provavelmente não tenha sentido nada porque ele parece uma pedra dormindo. E aí no dia seguinte o Satomi vai trabalhar com seu amigo chamado Kenji. Porém, quando ele estava sozinho, sem querer ele caiu em um buraco no chão. E depois disso ele encontrou uma estátua com a qual ele parecia falar. Ele entendeu um recado da estátua como se ela dissesse que estava esperando por ele há muito tempo. E isso é muito estranho para agravar a situação. Depois disso ele acorda no hospital. E a gente vê que ele sofreu uma forte pancada em sua cabeça. Agora ele acha que tudo o que aconteceu foi fruto da sua imaginação. E aí no dia seguinte, depois das aulas, os amigos dele querem saber melhor o que aconteceu e tentam se aproximar do Satomi. Porém, ele não tem muito tempo para conversar porque ele tem que ir pro seu clube do tecido, que ele entrou por puro interesse para ficar perto de uma jovem de cabelos pretos chamada Harumi. E aí mais tarde, quando ele vai se inscrever no clube de tecido, a Harumi pergunta para ele por que ele quer se juntar àquele grupo, sendo que ele poderia ser que nem os outros caras que queriam fazer alguma coisa relacionada ao esporte ou algo do tipo. A Harumi, muito inocente, acredita nele, porém a gente que tá vendo o anime sabe que ele só quer ficar perto dela mesmo. E bom, depois de concluir o seu cadastro, à noite ele chega em casa e conhece uma linda garota chamada Sanae. E o único problema é que essa garota está dentro do apartamento dele, o que deixa ele bem em choque. Ele joga a garota pra fora da sua casa e bate a porta, mas estranhamente a gente vê que ela fica flutuando. Logo a Sanae volta pra dentro do apartamento e a gente entende que ela não é uma garota comum, ela é um fantasma. E agora ele não sabe o que ele pode fazer contra uma fantasma, mas a verdade é que ele também sabia que estava pagando muito barato no aluguel. Então basicamente ele era tão duro que precisava conviver com uma fantasma porque não tinha dinheiro pra se mudar pra outro lugar. E aí depois que a Sanae entra de volta pra casa, ela usa seus poderes fantasmagóricos pra arremessar alguns objetos contra o Satomi. As coisas estão bem complicadas pro Satomi, porém ele descobre que a fraqueza daquela fantasma na verdade são alguns amuletos velhos da sua avó. E bom, dentro daquele apartamento tão pequeno já tá rolando praticamente uma guerra. E se já não era estranho o suficiente ter uma fantasma dentro do apartamento, enquanto eles estão brigando, de repente uma garota chega voando com uma vassoura pela janela dele. Essa garota está vestindo uma roupa rosa, parece uma Sailor Moon, porém o nome dela é Yurika. E vamos dizer que a Yurika é uma garota mágica aprendiz de feiticeira. E ela estava praticando voo na sua vassoura quando acidentalmente acabou ali. Porém o Satomi não tá nem aí pra história dela e logo bota ela pra fora de casa. O problema é que a Sanae, que não era nem pra tá morando ali, ficou com dó da garota e quer que ela entre de volta. E aí ela então usa seus poderes de fantasma e tudo ao redor do quarto começa a escurecer e ela deixa o Satomi sem opção a não ser aceitar a garota de volta em casa. Sendo assim, a Yurika volta pra dentro da casa do Satomi, onde ele não tem poder nenhum aparentemente, e enquanto eles estão conversando, mais uma vez aparece outra garota ali. E dessa vez tem literalmente uma garota saindo do meio do chão, parecendo o Obito. Queria saber onde ela conseguiu arrumar esse Kamui aí pra fazer isso. E bem, o nome dessa garota é Kiriha e ela é uma descendente dos humanos que se mudaram para o subsolo. E agora até esses humanos queriam também o quarto do protagonista. E é revelado que ali existe um templo antigo que eles adoram. Pois é, esse é o melhor quarto que alguém poderia morar em toda a sua vida. E aí pra comprar aquele espaço do protagonista, a Kiriha então oferece a ele barras de ouro. E a Kiriha então fica muito empolgada com aquilo e misteriosamente ela começa a dizer que o seu povo finalmente venceu. E aí o Satomi acha aquelas palavras estranhas, então pergunta pra ela o que exatamente ela tinha vencido, ela só tava comprando um terreno. E assim a Iriha responde que com o templo na superfície, ela e o seu povo finalmente poderiam invadir a superfície pra tomar o controle total da humanidade. E aí infelizmente o Satomi se lembra que ele também é um humano e que ele não quer ir por água abaixo. Sendo assim, ele cancela o contrato com ela, porém ela ainda quer insistir e agora ela quer usar o seu corpo para convencê-lo. Porém antes que qualquer coisa possa acontecer, de repente aparece um ciclo de transmutação mágico na parede, e aí o Satomi já sabe que mais alguém vai chegar, então ele vai até a parede e tenta impedir alguém de entrar. Porém quando ele faz isso, ele fica numa posição um pouco, vamos dizer assim, não convencional, porque uma garota sai da parede, então ele fica bem no meio do respeito. E quando ele percebe isso, ele sai dali completamente em choque e começa a se desculpar. Por mais que tenha alguém invadindo a casa dele pela quarta vez seguida, ele tá se desculpando. O cara é legal até. O problema é que enquanto ele tá se desculpando, ele fala que ele também nem teve muito o que apertar ali. E isso deixa a garota invasora loira simplesmente furiosa e agora ela quer acabar com todo mundo ali. Ela começa a disparar as suas magias, porém infelizmente a Iriha ativa sua barreira demoníaca para protegê-los. A Iriha então tenta contra-atacar, porém a garota loira tem a sua própria barreira mágica também. Ela estava muito confiante de que ia vencer o grupo inteiro, porém ela não sabia que no grupo tinha uma fantasma que atravessou a barreira dela como se não fosse nada. E a fantasminha então para ela, prendendo ela no seu próprio vestido. Obviamente a loirinha só fica mais nervosa com isso, então ela revela que tem uma nave espacial dela do lado de fora e ela vai mandar essa nave
nave e disparar contra eles pra acabar com aquele quarto inteiro de uma vez. E aí depois desse aviso super pacífico aparece ali felizmente a secretária da garota. E a secretária dela já chega ali com uns papos mó estranhos dizendo que ela não deveria aterrorizar os terráqueos. Que ela estava ali na verdade pra que eles a adorassem e nada mais do que isso. Pois é, até agora nesse recinto nós temos um estudante, uma fantasma, uma garota do espaço, uma feiticeira e também uma garota demoníaca. Eu acho que isso daqui com certeza daria um ótimo reality show, mas ainda bem que fizeram um anime que é muito mais divertido. E bom, quando as coisas começaram a finalmente se acalmar, eles conseguiram conversar um pouco de maneira civilizada, a gente vê que o sossego não dura muito porque logo Shizuka, a dona do apartamento que estava alugando pro Satomi, aparece ali. E ela fica mais assustadora do que uma menina do espaço ou uma garota demônio quando ela estava com raiva. E a Shizuka fica muito, mas muito furiosa por ver toda a destruição que eles causaram no apartamento em apenas um dia. E depois disso ela faz todo mundo ali assinar um contrato como locador, garantindo que eles se responsabilizariam pelos danos no apartamento. Enfim, depois de tomarem o esculacho da Shizuka, todos eles ainda têm um problema muito sério, porque todo mundo tem o seu próprio motivo pra querer ficar com o apartamento do Satomi para si. E aí pra decidir quem vai ficar morando ali com ele, as garotas decidem fazer um torneio de cartas. E a Yurika acha que a Iriha vai muito mal nesse torneio porque uma garota do submundo nunca saberia jogar baralho. Porém foi isso que ela pensou, porque na verdade ela ficou em última em todas as competições que eles fizeram. Enquanto a Iriha, por outro lado, foi bem em todos os jogos de carta que eles disputaram. E assim, depois que a disputa daquele primeiro dia é resolvida, eles então vão dormir. E mais uma vez o protagonista dorme como uma pedra e aí no dia seguinte a Sanae tenta acordar ele. Porque sei lá, ela parece um tipo de fantasma babá e ela não quer que o Satomi perca a hora da aula. E o Satomi, depois de acordar, agradece ela por ter feito isso e pede pra ela cuidar da situação ali no quarto. Pois nas palavras do próprio protagonista, ela era a garota que ele mais confiava ali. Essas palavras deixam a Sanae muito feliz e então o Satomi vai pra escola. E enquanto ele estava conversando com a sua colega, ele não sabe, mas ele está sendo observado pela garota do espaço loira. E finalmente nós descobrimos o nome dela. Ela se chama Tami Ares, porém como esse nome é muito difícil de se pronunciar, eu vou chamar ela só de Tami pra ficar mais fácil. E enfim, a Tami tá conseguindo acompanhar todos os passos do Satomi através do seu pay-per-view espacial. E a verdade é que a Tami tá fazendo isso porque ela acredita que a melhor forma de conseguir o quarto do Satomi é conseguindo também a confiança dele. E aí pra ficar o mais perto possível dele o tempo inteiro, ela até decide que vai se matricular na escola dele também. E assim, a Tami não é a única que tá espionando o protagonista enquanto ele está na escola não. E como o Satomi já havia percebido que ele nunca ia conseguir relaxar na sua própria casa, mesmo sem que ele tivesse uma atividade extra do clube de tecido na escola, ele decide ficar ali um pouco. E a Kiriha observa aquilo e então ela decide agir preparando o jantar para que quando o protagonista chegue em casa ele seja recebido com uma agradável surpresa. Pois é, na noite passada tava todo mundo brigando e agora pra conseguir o quarto do cara elas estão fazendo o máximo possível por ele. E aí depois do jantar eles têm mais uma noite de jogos para ver quem vai ficar no apartamento com o Satomi. E a Tami, desde que viu a Kiriha cozinhando, acha que ela está tramando alguma coisa. E a verdade é que ela estava certa, porque todas as garotas, tirando a Sanae, estavam planejando se transferir para a escola do Satomi. Tudo isso para ficar com ele 24/7 para conseguir convencê-lo a ceder o seu apartamento. E esse plano já entra em prática logo no dia seguinte. E a Kiriha consegue se adaptar como uma aluna que chama a atenção de todos por seus dois grandes motivos. Porém, ela também tem cara de nerdzinha estudiosa. E a Tami, por outro lado, supostamente era uma estudante transferida da Europa. Então ela passa por ali como se nada tivesse acontecendo de estranho, apesar de ela não saber quase nada sobre o Japão. E a Yurika, por outro lado, estava apenas sendo ela mesma, já que ela não era boa nos estudos e só estava sendo ela. E coitadinha dela, tão bonitinha, mas pelo seu QI tão baixo, ela até recebeu o dever de casa extra da professora. E assim, quando o Satomi vê as garotas na escola, ele fica um pouco chateado porque elas invadiram o seu local de relaxamento. E a Sanae diz pra ele que aquilo já era um plano orquestrado pra pressioná-lo a ceder o seu quarto a elas. E depois de saber disso, o protagonista decide que não vai ficar mais de braços cruzados. E enquanto a Tami se depara com alguns membros valentões que estavam brigando com ela porque ela acidentalmente interrompeu eles, felizmente os seus companheiros chegaram ali e levaram ela embora a tempo. E eles pediram desculpas, falando que eles eram novos, tinham sido transferidos e pediram desculpas. E a Tami então viu uma oportunidade nisso, já que ela queria ganhar poder. E derrotar os mais fortes serviria pra ela mostrar como ela podia se impor. Por outro lado, a Yurika decide traçar uma estratégia um pouco mais direta e simplesmente foge para se juntar ao clube do protagonista para que possa se tornar a melhor amiga dele. E apesar de ela ser apontada como a mais burrinha do grupo, eu acho que ela bolou o plano mais simples e mais eficaz. O problema é que ao invés de ela tentar descobrir de qual clube o Satomi fazia parte, ela decidiu ingenuinamente perguntar pra ele qual era o clube dele. Ele então aproveitou aquela oportunidade para mandar ela de propósito para o clube de cosplay. E aí quando ela chegou no clube, ela ficou sem entender nada porque ela não fazia cosplay, mas também o Satomi não tava ali. E assim a Yurika teve um dia bem cheio no clube de cosplay e aquele dia ela chegou mais tarde em casa do que todos
todos os outros. Ela estava muito cansada, porém nos jogos daquela noite ela acabou se saindo muito bem e venceu 3 partidas. E aí no final daquele dia tá todo mundo cansado de ficar disputando as coisas em partidas de baralho. Então a Iriha dá a sugestão que eles participem da competição de atletismo da escola. E na hora que escuta isso, o Satomi imediatamente sorri porque ele sempre foi um bom atleta. Ele imediatamente concorda com aquilo e então na manhã seguinte, quando ele está na escola, ele pede para que Sakuraba, a sua crush original, participe também do torneio. E ela diz que nunca foi boa nos esportes, porém ela aceita participar para ficar perto vendo ele. O Satomi fica empolgadão porque ele acha que essa é a oportunidade perfeita para impressioná-la também. Porém, como acontece sempre com o Satomi, a felicidade dele não dura muito tempo. Porque em seguida a Sanae aparece ali e como ela é uma fantasma, ela não vai poder participar correndo. Então ela precisa ter alguém para correr por ela e ela acha que a pessoa perfeita para isso é o Satomi porque afinal de contas eles estão numa trégua. Ele falou que ela era a mais confiável de todas e agora eles estão entre aspas vivendo bem. E enquanto isso a gente vê que a Iriha conseguiu se sair muito bem nas provas de atletismo e vai conseguir participar do torneio. E enquanto isso a Tami tá observando tudo o que tá acontecendo da espaçonave dela. E logo a secretária dela aparece e fala que tem perto deles 2 objetos não identificados. E ao ver o formato dos objetos, a Tami percebe que são os objetos que pertencem a Iriha. E depois de descobrir isso com o maior prazer do mundo, ela joga o seu laser pra acabar com os objetos. E ela falou que se a Iriha perguntasse qualquer coisa, ela ia apenas dizer que não sabia que eram dela. Enfim, quando chega o momento da corrida, todos estão empolgados, com exceção da Yurika. Isso porque ela não está muito confortável com as roupas que ela recebeu para correr. Fazer o que, né? Quando começa a corrida, a gente vê que a Iriha é realmente muito competitiva. E ela colocou armadilhas durante toda a corrida para eliminar os seus concorrentes. E diversos alunos estão caindo de cara nas armadilhas boladas por ela. E bom, a corrida é simplesmente insana, porque quando a gente tá falando do Japão, nada é tão convencional como a gente imagina. E essa corrida de atletismo, na verdade, envolvia competição de matemática no meio e também uma competição de comida, além de caminhos misteriosos onde o dele poderia ser mais curto e mais difícil, ou mais longo também mais fácil. Então a corrida tinha vários obstáculos diferentes. E aí basicamente a Tami e a Iriha continuaram disputando entre elas a corrida inteira, e o protagonista estava só preocupado em tentar não passar vergonha naquele desafio que ele sempre estava falando que era bom, enquanto a Yurika continuava preocupada com seu traje de corrida, porém agora ela tinha decidido correr também. Ou seja, diversos desafios diferentes para ver quem era o melhor atleta para ele passar em tudo e ser o campeão. E aí adivinhem só, depois de tanta dedicação, inclusive trapaças, no final quem ganhou aquele desafio foi a tão preparada Sakuraba. Exatamente, a crush primordial, a crush original, como vocês quiserem chamar, que só tinha participado daquele torneio porque queria ficar um pouco mais perto do Satomi. No final de tudo ela acabou chegando primeiro do que todo o harem do Satomi. E não só ela, a Kiriga também ficou na frente da Tami e da Iriha. Ou seja, a moral da história, os últimos serão os primeiros. Eu nunca vi esse ditado fazer sentido em toda a minha vida, mas depois de ver esse anime eu finalmente vi. Mas não vai pensando que a confusão acabou junto com a corrida não, porque depois da corrida, a Iriha teve que sair dali fugida devido a todas as armadilhas que ela tinha implantado durante a competição. E o Satomi, por outro lado, tinha gente que queria acabar com ele porque ele tinha pisado na cabeça de muitas pessoas enquanto corria. E aí, dias depois da corrida, a secretária da Tami ganhou ingressos para as fontes termais para 6 pessoas. Então eles decidem fazer uma trégua com os demais para que todo mundo consiga aproveitar juntos. E todo mundo realmente vai conseguir porque a Sanae não paga pra entrar porque ela, bem, né, é um fantasma. E você deve ter pensado a mesma coisa que eu. Mais um anime que também tem o episódio das fontes termais, né? Todo anime desse estilo tem. Mas bem, pra se prepararem pro passeio, as garotas vão até uma loja comprar umas roupas de banho. Depois disso, eles vão até a nave espacial da Tami pra que ela possa teletransportar eles até o local das fontes termais. Eu também achei um exagero você ter que ir até uma nave espacial pra ser teletransportado pra uma fonte termal, mas beleza. O Satomi acaba gostando da experiência, então ele agradece a Tami fazendo um carinho na cabeça dela. E isso deixa ela com tanta vergonha que ela dá um chute arremessando ele dali. E na sequência o grupo finalmente chega até a pousada onde eles teriam acesso às fontes termais. Porém, quando eles chegam lá, eles veem que o local está totalmente acabado. Faz parecer que o antigo quarto do Satomi era um palácio. A secretária fica morrendo de vergonha daquilo e pede desculpas por tê-los levado a uma situação tão ruim como aquela. Porém, o Satomi é muito educado, então ele finge que gostou e finge que tá tudo bem. Mas a verdade é que não tá nada bem porque eles encontram ali depois algumas armas espalhadas pelos quartos e a situação tá realmente ficando caótica. O lugar parece que veio de um filme de terror. Enfim, mas como eles já estavam aí, não tinham o que fazer, eles decidem então ir até a praia pra relaxar um pouco. E logo que eles saem da casa, eles encontram um grupo de cosplayers que mais parece que estão saindo de um velório porque são todas góticas. E vejam só que coincidência, por acaso a Sakuraba também tem uma casa ali na vizinhança e está curtindo por ali também. E ela chegou até ali sem precisar de nenhum teletransporte de nave espacial, veja só. Mas enfim, quando as garotas estão entrando na praia, todo mundo para pra observá-las. Elas chamam a atenção de todo mundo, só o
Satomi que não tá dando a devida atenção pro seu harém. Ele continua apenas tendo olhos pra Sakuraba e então as garotas enterram ele na areia por conta disso. Porém, no final isso não é ruim pro Satomi porque ele consegue ganhar a atenção exclusiva da Sakuraba. Só que infelizmente pra ele as garotas veem aquilo e também não gostam nada. Então elas tiram a Sakuraba dali e deixam ele enterrado do lado de uma bola de melancia. Elas simplesmente não tancam ver a felicidade do protagonista. E aí mais tarde aparece ali dois caras misteriosos que estão parecendo dois homens de preto pra tentar raptarem a Tami. Porém, assim como acontece com qualquer cara que mexe com essas garotas, eles acabaram também enterrados na areia até a cabeça. E assim, depois de tudo, eles vão pra pousada relaxar um pouco finalmente. E aí, na hora de dormir, mesmo tendo uma casa mal assombrada daquele tamanho, todos vão ter que dormir juntos no único quarto habitável do lugar. Parece que o destino deles é totalmente dividir apartamento, não tem jeito. E aí, enquanto o protagonista está dormindo, ele vai tendo aqueles sonhos diferenciados de adolescente e vai chegando perto da secretária sem perceber. E ele vai fazendo isso aos poucos e cada vez mais. E aí, quando a secretária vê que ele tá muito perto, encostando nela, ela fica simplesmente em choque e acorda a casa inteira. Ele então toma um esculacho de geral, além de uma surra por ter feito aquilo. Porém, ele começa a implorar por perdão, dizendo que ele tava dormindo, que ele nem sabia o que tava fazendo. Mas ainda assim, as garotas não aliviam pra ele, então ele decide ficar do lado de fora pra ter um pouco de paz. O Satomi pega o seu travesseiro e sai de pijama pra rua pra ver se consegue um pouco de paz do lado de fora. E enquanto ele está por lá, ele acaba ficando à beira-mar conversando com a Iriha. E a Sanae vê aquela cena e decide interromper os dois pombinhos aparecendo de surpresa por ali. Porém, quando ela faz isso, ela assusta o Satomi e então os amuletos da avó que machucavam ela acabam saindo do peito dele. E ela então começa a pensar que o Satomi odeia ela porque ele estava usando aqueles amuletos que machucavam ela. Ela interpretou que ele usava aquele amuleto porque ele nunca queria ter ela por perto e ela ficou realmente chateada com isso. E enquanto isso, os dois sequestradores do MIB agora não querem mais capturar apenas a Tami, eles também querem levar a Sanae. E eles decidem bolar uma estratégia para conseguir capturar uma garota fantasma. Bem, boa sorte pra eles, não é mesmo? Mas aí no dia seguinte, o Satomi tenta conversar com seu harém pra se desculpar com todas as garotas. Porém, como ele sempre fazia, quando ele começa a se explicar pra elas, ele só se atrapalha na explicação e piora a sua situação. Acaba que ao fim da discussão, que era pra ser um pedido de desculpas, a Sanae sai dali bastante chateada. Ela então voa pra beira de um abismo e fica ali sozinha pensando. E aí as garotas juntas mais uma vez culpam o Satomi por ter estragado tudo. E neste momento que a Sanae está sozinha, então os homens de preto se aproveitam da situação pra tentar capturá-la. E para isso eles contam com o apoio de uma mulher loira que tem uma magia de tentáculo roxa bem bizarra. E essa magia dela consegue até mesmo segurar uma garota fantasma como a Sanae. A situação tá realmente complicada pra Sanae, porém infelizmente a Yurika estava por perto porque ela estava procurando por ela e conseguiu ver tudo o que acontecia de trás de um arbusto. E ao ver a amiga em perigo, a Yurika tenta ativar os seus poderes de garota mágica para salvá-la. Porém, na hora que ela se levanta para tentar fazer isso, ela acaba sendo vista pelo clube de cosplay. Pois é, as meninas do cosplay estão ali, elas ficam felizes ao ver ela e acabam atrapalhando todo o plano dela de resgate. E enquanto isso, a gente vê que o protagonista mais uma vez está com a Sakuraba. E eles estão conversando sobre o problema que ele tinha tido com a Sanae. E depois de ouvir todo o contexto da briga, a Sakuraba adverte ele dizendo que ele não deveria ter agido da forma que agiu. E que se fosse com ela, ela também ficaria chateada com ele. E isso finalmente faz ele cair na real e ele se levanta então para ir buscar e se desculpar com a sua amiga. Aparentemente dá até pra entender porque ele gostava da Sakuraba, porque ela parece a única personagem normal nessa história. E o engraçado é que quando o Satomi se levanta pra ir buscar pela Sanae, ele acaba encontrando a Yurika que tá pendurada de ponta cabeça como se fosse um porquinho assado. As garotas do clube de cosplay pegaram ela à força e estão levando ela pra algum lugar. O Satomi acha aquela cena muito estranha, porém ele não tem tempo pra entender, então ele só pergunta pra Yurika se ela sabia algo sobre a Sanae. A Yurika falou onde ela tinha visto a Sanae pela última vez e então o protagonista vai correndo até lá. Porém, nesse momento a gente vê que a Sanae já está presa numa aeronave sendo levada pra outro lugar. E bem, se você já se perguntou como você pode prender o fantasma, nesse anime aqui eu aprendi que você pode só colocar ele numa cápsula tipo a do Mewtwo. E enquanto está ali com aqueles caras malvados, a Sanae pede pra que eles libertem ela porque agora ela tem um lugar pra voltar. Ela esteve sozinha como uma fantasma por muito tempo, mas agora ela tinha amigos e queria retornar para perto deles. E bom, história motivadora só dá certo em Naruto, os caras não deram a mínima pra essa história. Inclusive, a mulher que capturou ela com a sua magia de tentáculos fala pra ela ficar relaxada porque ninguém queria ser amigo de uma fantasma estranha. E aí, nesse momento, a gente descobre que essa mulher que capturou a Sanae também é uma fantasma errante. E bom, depois de ouvir as palavras negativas dessa mulher, a Sanae acaba ficando um pouco abalada. Porém, ela mal sabe que o Satomi nesse momento está chegando na pousada para bolar um plano para salvá-la. E quando ele diz para as outras garotas o que tinha acontecido com a Sanae, todas querem salvá-la também. Isso porque no final de tudo, depois das disputas por um quarto, todos acabaram virando realmente uma família. Então veja só, o discurso no Jutsu acaba dando certo no final das contas. E assim todos eles partem para resgatar a garota fantasma. E aí quando eles chegam na casa dos caras maus, eles vão procurar pela Sanae. E enquanto
Enquanto isso, ela está ouvindo um monte de baboseira da fantasma errante, que diz que uma vez confiou em um humano no passado e foi traída por ele. Então ela diz pra Sanae não confiar em ninguém e trabalhar com ela sozinha. E após ouvir aquilo, a Sanae fica um pouco triste, se abalando, porém depois de pensar um pouco, ela decide ter fé nos seus amigos. E enquanto isso, a gente vê que eles estão passando por diversas armadilhas pra chegar até o local onde ela está. E a Sanae, depois de ter dito que escolhia acreditar na humanidade, acabou deixando a fantasma muito irritada. Então ela praticamente deu a Sanae para um monstro devorar e sugar toda a sua energia vital. E bem, já não tinha mais como ela perder a vida, porque isso já tinha acontecido, afinal de contas ela é uma fantasma, mas caso ela realmente tivesse sua energia vital sugada, ela deixaria de existir de vez. E aí nesse momento que ela tá prestes a ser devorada, então os protagonistas chegam ali para ajudá-la. O problema é que eles não fazem a menor ideia de como parar esse monstro, porque afinal de contas nada funciona contra os fantasmas, não é mesmo? E aí então o protagonista se lembra que alguma coisa funcionava assim, os amuletos da sua avó. Ele então tenta usar os amuletos para parar o monstro, porém não tem jeito, o monstro consegue devorar a Sanae no final. Tadinha, de fantasma ela virou ração pra monstro, coitada. Parece que tá tudo perdido, porém nesse momento a Yurika chega na casa. E ela então ativa uma magia para dar habilidades e poderes para o Satomi. E usando esses poderes ele finalmente consegue salvar a Sanae do monstro e eliminá-lo. E no final a fantasma errante foi derrotada pelos amuletos da avó do protagonista que ela tinha tanto subestimado anteriormente. E enquanto isso os homens de preto estão tentando fugir ali de fininho. Porém a Iriha consegue capturá-los. E assim eles finalmente salvam a Sanae. No entanto tem muitas outras garotas monstruosinhas nesse harem. Então muita confusão ainda vai acontecer com elas. O protagonista vai ter que lutar muito pela sua honra ainda. E aqui até esse momento nós chegamos até a metade do anime e fechamos então a primeira parte desse recap. Se você gostou dessa história, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. É um anime um pouco diferente do que eu tô acostumado de trazer, então eu quero saber se vocês gostaram. Comenta aí, porque se for o caso eu posso trazer mais animes desse estilo também. Eu particularmente acho esses animes bem divertidinhos de assistir. Mas enfim, esse foi mais um vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham se divertido e fiquem ligados porque em breve já vai sair o próximo vídeo, hein? Agora o tio Bruce vai ficando por aqui, se inscreva no canal e a gente se vê logo então. Tchau, tchau!